Tá bem, então nós estamos vendo na tela aqui seu Osiel Campos de Oliveira, meu pai, no dia 4 de agosto, às 2h27 da tarde de 89. Bem, eu gostaria mesmo de dar um alô para vocês todos, para a Cheryl, para Keila, para a Dulcinea, para a Karina, para o Davi, que eu tenho visto as duas primeiras netas, a da Keila e a Dulcinea, que eu conheci pessoalmente quando eram pequenas. Hoje estou conhecendo por fotografia, achando muito lindas. Eu sou daqueles que pensam que deve se falar pouco. Se não pode falar muito bem, fala pouco. Então eu falo pouco. Mas vai meu abraço para vocês todos. Tenho tido muita saudade. Não vá pensar, quero que não pensem que porque não tenho escrito continuadamente, por isso, aquilo que não é que eu tenho que seja de atenção com vocês, não. É o meu jeito de ser. Mas eu gosto muito, principalmente da Cheryl, é mesmo ser minha filha. Como eu faço, aliás, com as outras noras, que eu considero minhas filhas. E amo muito vocês. Então vai aqui o meu abraço, a minha simpatia, o meu desejo que Deus continue abençoando vocês todos. Deixa eu fazer uma pergunta. O que o senhor acha do ditado que em boca fechada não entra mosca? É uma verdade, mas às vezes a gente tem que correr o risco de que entre alguma mosca, né? O que o senhor lembra do tempo de Londrina, pai? Da Casas Blanc, a correria do trabalho? Londrina retrata bem o que foi a minha, não digo a minha mocidade, a minha idade madura, assim, e quando os filhos estavam nascendo. Foi lá que nasceu a maioria dos meus filhos, foi lá que eu tive de trabalhar bastante, foi lá que eu mereci a maior crítica de minha esposa, que era trabalhar demais, porque trabalhava demais, porque parava pouco em casa, às vezes até a noitinha, tendo de voltar ao trabalho. Então é um período que, apesar de tudo, eu sempre gostei muito de trabalhar, e tenho uma lembranças muito boas, lembrar ver os filhos nascerem, ver o trabalho, progredir no trabalho, ver tudo com saúde, ótimas lembranças de Londrina, da Casa Blanc, da Eletroradiolar, de tudo. Eu tenho uma ótima lembrança e dou graças a Deus por aquele tempo. Uhum. O senhor lembra do tempo que a gente ia pescar lá no Mato Grosso, com a picape branca? Ah, lembro, que nós fomos pescar no Mato Grosso, que viemos pescar cá no estado de São Paulo. Você e o Ivaniel viemos uma vez, pelo menos, de São Paulo, né? Uhum. Pescar, é muito bonita aquela pescaria, o tempo muito lindo aquele, né? Lugares espetaculares, lugares que tem peixes, que a gente vendo muitas vezes, só pensava que era um filme inventado de tanto peixe que eu já cheguei a ver ali naquele rio. Nadando? É? Nadando? Nadando. Na vez que você foi, não tinha isso aí, era o dia de Piracema, você via bilhões de peixinhos menores e os peixes dourados. Os dourados pulando em cima e pegando. Foi uns 3 dias disso aí, viu? As bilhões de peixes. Eu me lembro um dia que nós estávamos na beira do Rio Paraná, assim, à noite, escurecendo, e o pessoal contando aquelas histórias de cobra, de perigo, de jacaré. Aí um ratinho veio correndo por baixo e subiu na minha perna, e eu virei assim bem rápido e dei um soco bem no seu olho com o cotovelo. Você está lembrado? Não. Ficou roxo o seu olho. Eu não me lembro, não. Não está lembrado disso, não? Só lembro das coisas boas, isso aí já... Eu não me lembro, não. Francamente, não me lembro. Não lembra disso? Não. Eu estou lembrando de outro dia que eu tentei atravessar o Rio Paraná nadando, e o senhor começou a gritar, e todo mundo começou a gritar. Eu não via por causa do barulho d'água, mas eu cheguei num certo ponto, eu vi que a correnteza estava me levando muito, então eu voltei para baixo que eu estava. Não lembra disso também, não? Não. Não, são muitas coisas pequenas que a gente não lembra, né? Aquela viagem era cheia de surpresa, de coisas interessantes, né? Que a gente, alguns detalhes, a gente mesmo. O que o senhor lembra do tempo que o Vano e eu éramos meninos? Do tempo que vocês eram meninos, eu lembro uma porção de coisas, mas coisas boas, que vocês eram meninos muito, por um lado, muito bons, muito bonitos, atenciosos, por um lado, por outro, muito levados, né? Eu lembro muito de uma vez que eu pensei que vocês iam matar o Rinaldo, que era pequenininho. Você levava lá para o Igapó, que era uma antiga olaria cheia de buracos,
onde tirava o barro, cheios d'água, vocês iam nadar, levando o Rinaldo, que era pequenininho, devia ter uns 3 anos. E para tirar dali foi um sacrifício, fazer você não ir lá foi um sacrifício, viu? Mas muitas vezes a gente fugia, o senhor nem sabia, a gente ia para lá. Ah, soube quando a mãe avisou, mas vi que ia perigoso, mas me avisou. Um dia, o senhor tinha uma Winchester que deixava no quarto. E então nós descobrimos uma caixa de bala e carregamos uma Winchester. E nós tínhamos feito uma arte e a mãe trancou a gente no quarto. O Vano e eu, nós pegávamos a Winchester e pela janela a gente mandava o Naldo colocar uma lata de banho assim, lá longe, e ficava atirando na lata. E um dia eu tinha já tirado a casquinha e ia atirar, quando eu vi a mãe abrindo a porta rápido, eu corri e joguei a arma debaixo da cama e ficou lá uma semana carregada. E eu acho que Deus colocou a mão sobre a gente, porque do jeito que a gente era, com aquelas armas de fogo e tudo, né? Tem que ter sido a mão de Deus a de ter protegido a gente com tantas coisas que a gente fazia. E o senhor sempre ocupado também, aquela correria toda, era todo mundo ocupado. Eu queria fazer outra pergunta, uma entrevista assim mais detalhada com o senhor, porque faz tempo que a gente não se via, né? E a última vez que nós nos vimos foi lá no garimpo, nós conversamos pouco. Mas eu estou olhando aqui dentro e estou me vendo daqui a 30 anos. O que o senhor acha dessa ideia? É verdade ou não? Que Deus te abençoe, que você chegue lá, porque eu cheguei e estou muito satisfeito. Com 71 anos que vou completar no dia 22 deste mês, não me arrependo de ter essa idade, não me arrependo da minha vida, embora que, fazendo um retrospecto, eu lembro que podia estar melhor, provavelmente estar melhor. Se eu tivesse na meia idade, quando eu era lá em Londrina, se me ofereceu a oportunidade de eu fazer um curso superior, e eu não fiz, simplesmente porque me faltou força de vontade. Eu me lembro, você até começou, né? Direito. Eu estaria, seria uma coisa a mais, né? Só isso que o resto eu acho que eu fiz o que devia, trabalhei, tenho saúde, estava doente quando vim do garimpo, mais uma doença ocasionada pela malária, pela incidência de malária lá, e estou quase bom, considero-me com até saúde bastante para essa idade, e estou satisfeito. Por que o senhor veio lá do garimpo? Porque enfermidade, ou o que motivou o senhor? Não, eu estava no garimpo, falei para vocês, falar aqui para Ivanise, falava para... Eu estava lá porque praticamente não tinha um lugar para ir, a não ser onde pudesse trabalhar. Estava lá como uma missão de trabalho. Estava indo no garimpo por missão de trabalho, como se tivesse posto um bar ou uma loja, uma coisa, onde fosse trabalhar e me manter em movimento, né? Não estava no garimpo pensando em ficar rico, não estava pensando em tirar muito ouro, não estava nada disso. Embora que lá é muito bom, o garimpo é bom, é gostoso de ficar lá, no meio da mata, um barracão, coberto de lona, clima espetacular, lá não sente calor, à noite não tem calor, muito melhor do que muita cidade, é muito bom. E eu estava lá mais para, como quem estivesse na cidade em qualquer trabalho, entende? Eu me lembro que eu fui lá e passei os 2 dias. Fale um pouquinho sobre Deus. Deus é a razão. A razão de tudo. A razão da minha vida, a razão de tudo. O senhor sabe que... Sabe por que eu me interessei no inglês? O senhor sabe ou não sabe? Qual foi o motivo? Eu não sei, não, mas eu tenho a impressão que é por causa daqueles 2 pernambucanos que foram lá para os Estados Unidos e voltaram no navio com sotaque. Conte a piada. Como é que foi? 2 pernambucanos foram para os Estados Unidos, né? E depois? Vocês sempre gozavam de mim porque eu contava muito essa piada, né? Pai, só sabia essa piada. Então conte a piada. Então, quando não existia televisão ainda, era só a estação de rádio que existia, só a rádio que existia. E lá a rádio de Pernambuco, onde lá fez o concurso, determinado concurso, e quem saísse os 2 primeiros lugares, ganhava uma viagem aos Estados Unidos. E foram, mas foram de navio, porque de avião naquele tempo quase não existia, era muito raro. Foram,
E quando estava voltando, estiveram por lá, aprenderam algumas palavrinhas, pediam um cafezinho, pediam uma pinga, tomar um uísque, coisinha de muito pouca, né? Passa lá uns 15 dias, 20 dias, assim, em excursão, aprende muito pouco. E na volta, quando foram chegando de navio perto do Recife, né? Perto do Recife, um olhou para o outro assim e ficou, olhou para o outro e disse, mas você sabe que eu estou com a vergonha da peste de desembarcar aqui no Recife com esse sotaque de americano. Pois é. Não, mas não foi esse o motivo não, que eu estudei. Eu me lembro quando o senhor tinha a minha idade, mais ou menos. Sim. E eu tinha uns, sei lá, 10 anos. Eu vi o senhor andando pela casa, lendo um livro em inglês em voz alta. O senhor queria aprender e praticar, lembra? Lembro. Então, eu acho que aquilo ficou gravado, aquela curiosidade de saber o que será que ele estava falando e o que ele está estudando. Então, eu acho que foi esse o primeiro interesse que eu tive em querer estudar inglês.